noite. Vamos para mais uma aula. Então, acho que podemos começar. Bom, pessoal, boa noite. Desculpe o atraso. Eu estava preparando essa aula, estava tentando ver o meu dente, eu não consegui extrair meu dente, eu vou passar esse final de semana com o dente ruim. E talvez essa semana que vem eu não vá dar aula da Academia da Força Aérea, mas vou deixar agendado, porque pode ser que aconteça alguma coisa e eu consiga dar aula, tá? Bom, a semana da Escola Naval continua hoje e continua amanhã. E a Academia da Força Aérea semana que vem. A semana de 6 a 12 vai ser da EFON. E de 13 a 19 vai ser do Colégio Naval. Vou mostrar mais algumas coisas sobre o Colégio Naval. Talvez até resolver algumas questões para dar mais um pouco mais de visibilidade ao canal. E vocês têm aí o meu Twitch, minha Twitch, onde é que eu transmito, e meu YouTube, onde vão estar meus arquivos de vídeo das aulas. Vou deixar lá postado para vocês. Vou mostrar as questões de matemática da Escola Naval. Uma breve explicação do quadro de anexos. É muito engraçado que esse quadro de anexos das questões de matemática expõe lá que vocês vão ter na prova análise e álgebra, geometria, cálculo vetorial e geometria analítica, trigonometria e estatística. E eu achei muito engraçado que quando fui ver... Então, foi muito engraçado ter entrado no edital e eu vi que eles praticamente dominam as matérias, os tópicos, concentra-se muito na álgebra e análise e não te dá quase nada de estatística. Eu fiquei quase 7 horas da noite procurando questões de estatística para trazer para vocês hoje. Eu só encontrei uma num histórico de quase 10 anos de aplicação de provas e eu não encontrei estatística. Eu achei isso muito estranho. Parece que eles dão muito mais valor à álgebra e à análise do que as outras partes da matéria do curso. É uma prova muito. E a prova de matemática da Escola Naval é muito manjada. Tem muitas coisas que se repetem. Como eles se repetem, eu não tenho domínio com relação à quantidade de questões ou proporção de questões no. E aí o que acontece? O que acontece? Eu tenho certeza do que vou explanar aqui é a verdade real da prova, né? Eu tenho consciência de que eu vou estar com certeza preparado para ensinar vocês as questões de matemática, porque elas basicamente se repetem um pouco, põem uma cara diferente, mas elas acabam se repetindo, né? E ao longo do curso de matemática da Escola Naval, eu vou estar mostrando essa disparidade, essa coisa que existe, que é um padrão. Existe um padrão. Quando você vai para o Colégio Naval, eles diversificam muito as questões. Não tem como adivinhar qual é a questão que vai vir. E o edital é muito mais enxuto.
Quando você chega na matemática da escola naval, o que, que acontece? Ela vem de uma maneira que, se você tiver bem treinado, bem focado, começar o quanto antes mais cedo o seu, o seu estudo, mais fácil vai ficar essa prova. Eu tenho certeza que vocês têm condições de passarem nessa prova. Qualquer um tem condição. É só focar. Focar nas questões que vão se bater o tempo inteiro. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, acho que tem tendo um delay por causa da minha internet, mas por enquanto tá tudo bem, tá tudo ótimo aqui. Essa é uma questão de geometria da Escola Naval de 2023, né? Uma questão média, não é uma questão tão fácil, mas também não é uma questão tão difícil, é uma questão média. Dentro do escopo da prova pode ser uma questão fácil, né? Se tiver dominado a geometria. Um hipérbole tem os eixos transverso e conjugado contidos nos eixos coordenados e contém os pontos médios dos lados do quadrilátero cujos vértices são as interseções da elipse da equação 9x² mais y² igual a 36, com os eixos coordenados. Sabendo que as coordenadas de um dos focos da hipérbole é raiz de 13 sobre 12, zero, assinale a opção que apresenta uma das equações das assíntotas dessa hipérbole. Então, eu não vou resolver as questões agora de primeira, eu só vou mostrar as questões, tá? E por essa questão a gente pode conseguir extrair que basta você manipular essa equação através da prática de completar quadrados. Se você pensar um pouco, você consegue resolver essa questão completando quadrados. Esse técnico eu vou ensinar no meu curso, a técnica de completar quadrados. E te digo que essa questão aí não é tão difícil assim. É uma questão de assustar, assim, logo de cara, mas se parar um pouco para pensar, talvez não assuste tanto. Uma outra questão de geometria envolvendo cilindros e cones de 2023, desse ano. Um cilindro reto de raio R e altura H possui volume igual a 300 cm3. Sabendo que o cilindro possui menor área total possível, a altura H em centímetros é aproximadamente igual a. Como vocês podem perceber, é uma questão também simples, né? Ele já te dá o volume, falta ter a noção de qual é o raio R para calcular a altura H, mas pelo volume a gente pega a fórmula do volume do cilindro circular reto, a gente encontra o raio R. E aí basta fazer manipulações algébricas para encontrar a menor área total possível com a altura H em centímetros. Aqui não vejo tanta dificuldade, que pelo visto deve ser uma das questões mais fáceis da prova de 2023, deve ser essa. Álgebra. Como a álgebra cai nessa prova? Funções reais de uma variável real, ou seja, funções polinomiais, né, de uma variável real, que é x, de menor grau possível, coeficiente reais, tal que f de 1 é 2, f de 4 é 3, f de 3 é 4, f de 2 é 1. Assim é correto afirmar que f possui ponto de inflexão, possui um ponto de máximo, ponto de mínimo, não é contínua e não possui máximo absoluto. Bom, para estudar essa função,
vocês vão ter que criar a partir de ferramentas da álgebra essa função, né? Ele já te dá os pontos. F de 1 é 2, F de 4 é 3, F de 3 é 4 e F de 2 é 1. Já te dá os pontos. Com os pontos você pode construir uma função, né? Pode ser uma função em, em curva, ou pode ser uma função reta. Se for uma função reta, vai possuir pontos de máximo e pontos de mínimo. O ponto de inflexão ele praticamente ele não vai existir. Mas pelo que eu estou vendo aqui, deve ser uma curva. Essa função é uma curva, por ser um polinômio, né? Então, não vou resolver a questão, só estou aqui só para mostrar essa questão. Agora, essa questão eu fiquei com muita raiva, porque quando eu estava pesquisando antes de entrar aqui, esse professor da banca examinadora, ele é um torcedor doente do Botafogo. Ainda bota assim a camisa de um grande clube de futebol carioca e mundial. Quem tem mundial no futebol carioca é o Flamengo e não Botafogo. Então ele é doente pelo Botafogo. Ele deve ter considerado grande clube mundial por causa da época do Garrincha. Mas isso não tem nada a ver com a questão. Isso é só uma camisa. Só que ele quer reverberar suas emoções pelo Botafogo. Já tem outras questões parecidas com essa que ele põe o seu amor pelo Botafogo em outras questões anteriores. Acho que de 2022 e 2021 também encontra, que é o Brasela e o Brasão em preto. É inacreditável que você vê o quanto a pessoa é doente pelo clube colocando questões sobre o clube, né? Mas desfocando, tirando o foco que eu estou colocando nessa questão, ela tem as 7 listras verticais frente da camisa das cores preto e branco. E aí ele põe figura 2, figura 3, figura 4, 3 opções de 3 posições das listras, né? Já que ele diz que aqui são 7 listas verticais, né? Então vai ter que ter as 7 listas na figura 2, figura 3 e figura 4. Listas podem ser pretas ou brancas, né? Como a figura 4 está mais branca do que preta, isso pode pegar algumas pessoas de surpresa, né? E aí ele monta quantos modelos de camisa podem ser confeccionados pela empresa. Ou seja, você vai ter que pegar cada pedaço da camisa e tirar conclusões, né? Sobre de quantas formas diferentes a gente pode montar uma camisa de futebol. Né? Isso aí é um raciocínio lógico misturado com combinatória. Álgebra, conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos que estão aqui nessa questão são parte real e parte imaginária, ou seja, são números complexos. Aí ele dá um pequeno toque para você saber o que é um número complexo. E aí você encontra essa expressão, essa equação. Z ao quadrado mais 1 menos I multiplicado por Z menos 3I igual a zero. Onde I é a unidade imaginária. Sobre Z1 e Z2 é correto afirmar que a soma das a imagem das somas de Z1 e Z2 é igual a zero.
a parte real, a soma da a parte real somada entre Z1 e Z2 é igual a zero. O produto de imagens e produto do imaginário e o produto dos reais podem ser um número. Um dos dois pode ser um número irracional. E é imaginário mais o real é igual a zero. Então, essa é uma questão que você tem que usar muito a dedução dos números complexos. Não é uma questão absurdamente difícil, mas também não é uma mamata. Então, isso aí requer um pouco de cuidado de resolver essa questão. Análise integral, integral definida. Essa é uma questão que eu vou abordar com bastante força no curso, tá? F é uma função definida por f de x igual a integral de 0 até x, f de t dt, onde f de t é t, quando estiver entre 0 e 1, e t ao quadrado menos 1 quando t é maior ou igual a 1. Como ele quer o f de 3, aí já é tranquilo. Se você pelo menos sabe ler uma questão, você já sabe que o f de 3 é uma integral de 0 até 3. O f de t vai ser t ao quadrado menos 1, porque ele está acima de 1, né? Então vai ser uma integral de 0 até 3, t ao quadrado menos 1, dt. E aí, com as técnicas da integral definida, a gente encontra o valor de f de 3. Isso eu vou ensinar no meu curso. Não se preocupem. Venha estudar para a Escola Naval comigo. Turmas abrindo em setembro. Acesso a aulas ao vivo em plataforma de ensino Profis. Simulados recorrentes, ou seja, vamos ter simulados de cada 3 meses ou cada 2 meses. Ainda vai ser estudado isso com os professores. Edital com conteúdo muito grande para pouco tempo para ser deixado para depois. Então, você vê que o conteúdo da Escola Naval é muito grande, é muito vasto. Eles já entram de sola no curso de graduação, né, com integrais, limites, que eu não pus aqui porque para não ficar tão redundante a questão da análise, certo? Então, vai ser um curso extensivo, né? A gente vai trabalhar com calma matemática e física no mesmo curso, conteúdo teórico e prático, e as vagas são limitadas. Então, no link que está aqui na descrição ou no link que está aqui no chat, você preenche um formulário demonstrando interesse pelo curso. E a partir desse formulário eu vou estar expondo qual é a proposta do curso para a Escola Naval. Trigonometria, fórmula da adição, arco duplo e arco metade. Vamos com calma. Trigonometria não é um bicho de 7 cabeças. Não é uma coisa bizarra. É uma coisa que dá para ser estudada. Então, vamos com calma. Trigonometria é apenas uma forma de se expressar a matemática. Um ângulo agudo de um triângulo retangular ABC reto em C é igual a alfa. Sabe-se que a hipotenusa desse triângulo e os prolongamentos de CA e CB são tangentes a uma circunferência de raio R. Desse modo, o comprimento da hipotenusa é igual a... Então, a gente pode ver que esse triângulo retângulo se A e CB são tangentes a uma circunferência. Então ele tem uma circunferência
E dentro da circunferência tem um triângulo retângulo, porque CA e CB são tangentes. Então, se a gente for pegar CA e o CB, a gente encontra com os lados uma tangente à circunferência. Então, o comprimento da hipotenusa vai ser uma relação entre o raio e a circunferência. Só que ele bota seno e cosseno no meio. Talvez seja estranho para vocês lerem que tem um cosseno e um seno aí dentro, mas não é uma questão absurda. É uma questão que dá para resolver com calma. Essa é da Escola Naval 2022. E vamos para a Escola Naval de 2021, que é Geometria Analítica no R2 e no R3. A gente tem o plano alfa da equação, onde o A, o V e o U são vetores. O volume do tetaedro que possui vértices na origem 0, 0, 0 e nas intersecções de alfa, com os eixos coordenados, é igual a. Então, aí é uma questão primordialmente de montar a equação com os respectivos vetores. É um cálculo vetorial dentro de um plano alfa. Trigonometria, relações fundamentais e transformações. Aqui a gente vê que ele dá uma relação fundamental, que é seno de dois ângulos somados, que é a mesma coisa, que é 2 vezes seno de alfa mais beta é igual a seno de alfa mais seno de beta. Ou seja, soma de dois senos com ângulos diferentes dá 2 vezes seno de alfa mais beta. Já te dá uma relação para você trabalhar. Assinale a opção que apresenta o valor de tangente de alfa sobre 2 vezes tangente de beta sobre 2. Tangente tem cosseno e tem seno, né? Então, por aí a gente pode calcular o valor da expressão que está aí pela relação fundamental. Vamos lá. Essa foi a única de estatística que eu encontrei em quase 10 anos de prova. Ou seja, a estatística vai ser praticamente o último tópico que eu vou falar com vocês. Porque ela não está caindo na prova. Mas a gente vai estudar, se preparando para o inevitável, que é aparecer uma questão de estatística na prova. É inevitável porque como essa prova tem um modelo, talvez ela fuja um pouco do modelo em algum determinado momento. Então a gente tem que estar preparado. Um corredor pretende tomar mais regular o tempo gasto para percorrer uma determinada distância. Ele anotou os tempos em minutos de cada vez que ele percorreu essa distância, tabela abaixo. Tempo em minutos: 3, 5, 8, 3, 9, 6, 5, 5. Percebendo a média x dos tempos observados, o corredor pretende realizar o percurso mais n vezes com um tempo exatamente igual à média, cada vez, para que o desvio padrão de todos os tempos observados diminua uma unidade. Dessa forma, n deve ser igual a. Então, ele quer que o desvio padrão diminua uma unidade. Então, a gente tem que começar por onde? Descobrir esse desvio padrão. Existe a fórmula, né, do desvio padrão e da variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, por aí a gente consegue calcular o desvio padrão dessa série. E a partir daí a gente vai
vai diminuir uma unidade desse desvio padrão que a gente for encontrar. Existe uma relação entre a média, o desvio padrão, mesmo sendo medido, um é medida de tendência central, outra é medida de tendência variável. Né? Então, por aí a gente vai calcular esses N vezes que ele quer encontrar para que o desvio padrão diminua de 1. Ou seja, ele quer ser mais consistente no percurso do que ele já está. Porque o desvio padrão ele mede a variabilidade do conjunto de dados. Então, a variabilidade do conjunto de dados que a gente tem aqui, 3, 5, 8, 3, 9, 6, 5, 5, a gente vai calcular em cima da média, média menos x, o valor menos a média sobre n. Essa é a variância. É o cálculo do x menos a média ao quadrado sobre o n. Fazendo a raiz quadrada, a gente encontra o desvio padrão. Assim falando, vocês acham que estou praticamente divagando aqui, mas não. Estou pegando um detalhamento dessa questão junto à teoria. E a teoria é essa. É você pegar o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, que é fácil de calcular com esses números. É só pegar a média dos números, partir da média. E o n é quantos passos já tem aqui. Temos 3, 6, 10. Temos 10 anotações. Então, n é 10. Nessa primeira observação da questão. Então, usando o valor, por exemplo, pegar aqui 3 menos a média ao quadrado sobre n, que é 10. E aí a gente vai encontrar o primeiro ponto de desvio. Vai ser uma soma, um somatório. Pelo somatório a gente vai chegar a variância e o desvio padrão. Somatório de primeiro até o último. Primeiro até o 10º. Geometria analítica. GA no R2 e R3, que é em 2019. Seja a curva determinada pelo lugar geométrico dos centros de circunferência no R2, que tangenciam a reta x igual a 2 e passam pelo ponto 6,4, sendo assim a reta tangente a essa curva pelo ponto 6,8 possui equação. Tenho muita informação para analisar aqui. Ele já diz que é uma curva. Já diz que essa curva tem um lugar geométrico no centro das circunferências no R2, ou seja, a gente vai trabalhar com circunferência. E essas circunferências tangenciam para a reta x igual a 2. E passam pelo ponto 6,4. Ou seja, vamos ter que montar um eixo cartesiano, o ponto 6,4, a reta x igual a 2 e a circunferência que corresponde a essa característica, que seja tangente à reta x igual a 2. Sendo assim, a reta tangente a essa curva pelo ponto 6,8 possui equação. Aí é preciso fazer um prolongamento, porque o y ele só prolongou de 4 para 8. Então é só prolongar um pouco mais a tangente que a gente vai encontrar a equação dessa reta tangente.
Bom, como vocês viram, as questões são bem difíceis de serem analisadas. É bem difícil de ser estudado. Então, uma opção que eu dou é venha estudar comigo para a Escola Naval. Turmas abrindo em setembro, acesso a aulas ao vivo pela plataforma de ensino Profis, ou seja, todos os meus professores vão estar nessa plataforma de ensino de matemática, português, inglês e física, as 4 competências. Simulados são recorrentes, ou seja, vai ser de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, a gente vai ter vários simulados. O edital com conteúdo muito grande para pouco tempo se deixa para depois, então se inscreva para essa turma agora. O curso vai ser extensivo, ou seja, vai ter um curso de matemática e um curso de física para mim, e com os outros professores vai ter inglês e português, além do desenvolvimento da redação. Conteúdo teórico e prático, e as vagas são limitadas. Para você saber melhor sobre esse curso, você vai aqui do lado no chat e clica no link ou na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube. É só, espero que tenham dúvidas ou tenham questões que querem resolver comigo. Escreva nos comentários aqui embaixo do vídeo se você tem uma dificuldade com relação a essas questões, ou é a sua dificuldade, para a gente montar mais materiais gratuitos e montar também as aulas para a turma de vocês. Venha estudar comigo. O que você está esperando?